E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon e seja muito bem-vindo a mais um Portugal Diário de Notícias. E hoje temos boas novas e meio notícias que nem são tão boas assim. Hoje a matéria vem lá do Expresso, chamada da matéria Censo 2021. A gente aqui no Portugal Diário, inclusive, fez até um passo a passo ensinando você que estava aqui em Portugal para encher os seus censos, né? Que é como aquele censo demográfico que também acontece no Brasil, acredito, em 12 lugares do mundo, para ver como é que está a população. O último foi feito uma década atrás e os resultados não foram tão legais. E é exatamente por isso que vem essa chamada. A ministra da Coesão diz que Portugal vai precisar de imigrantes. Por quê? Portugal diminuiu 2% em uma década. Isso é realmente um número muito triste para nós, porque assim, o país precisa de gente para crescer. Inclusive na matéria, que são várias matérias, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui logo depois do nosso curso de inglês, para você acompanhar, ler como é que tá as matérias, ver essas notícias. O país precisa de gente para trabalhar, para poder crescer, né? Tem um plano de recuperação de Portugal do pós-pandemia aí, a vacinação segue avançando. E no pós-pandemia vai precisar de gente para trabalhar, coisa que não está tendo, porque a imigração portuguesa é muito grande, os portugueses deixam o país e tem morrido muitas pessoas, infelizmente isso tem acontecido. E mesmo com um saldo migratório positivo, né, somos muitos imigrantes chegando aqui em Portugal, eu que me incluo nesse número aí, e assim como várias outras pessoas de várias nacionalidades, portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, moçambicanos, tem várias pessoas de vários países que têm chegado, mas mesmo com esse saldo migratório tão positivo aqui, o número ainda é negativo e Portugal caiu aí para 10 milhões e 300 mil pessoas, 214 mil pessoas a menos que 10 anos atrás. Isso é mesmo muito triste, principalmente no interior, onde as pessoas deslocaram-se para fora do país ou para o litoral. Olha que curioso. Vou falar um bocado de coisa massa, tem uma coisa bem legal na matéria hoje. Novamente eu vou deixar essa matéria para você acompanhar aqui embaixo. E o Portugal Diário de Notícias hoje está super legal. Tenho certeza que vai, de repente, para você que está planejando emigrar, ó, vem coisa boa por aí, hein? Vem coisa boa por aí, certamente. Vai vir programas de incentivo aí, daquele visto de trabalho que já foi citado anteriormente. Incentivo para morar no interior de 4.800 euros, que também a gente já falou aqui no canal. Provavelmente esses projetos vão sair do papel para resolver esse problema. Certamente é uma coisa que vai precisar ser resolvida. Beleza? Mas de começar esse capítulo de hoje, irmos para a matéria propriamente dita, você já sabe quem é lindo. O povo lindo já começa com um super like. E se esse é seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo ao Portugal Diário. A gente compartilha de tudo, desde notícias, rotinas, um dia limpando a casa, viajando, burocracias, documentações. Essa é a net novela da vida real, com vídeo todo santo dia. 17:02 no Brasil, 21:02 aqui em Transitanas. Agora vem a vinhetinha e vamos com a gente ver a matéria e ver o que está acontecendo. Amo família. E da alegria. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E do papai. E o povo lindo. Povo lindo. Portugal Diário. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho da matéria. Essa que é a nossa ministra da Coesão Territorial, comando dos fundos europeus dos programas regionais, Ana Ambulhosa. Vamos ver aqui o que diz, né? Então, a ministra de Coesão Territorial reagiu aos dados atualizados da população, dizendo que a perda da população é preocupante e que Portugal vai ter que trabalhar numa política de imigração muito ativa e acolhedora. Olha aí, isso que é uma excelente notícia para você que ainda de repente está pesquisando, buscando seu projeto de imigração, ver como é que está sendo, está se preparando aí. Tenho certeza que você está se preparando bastante. Então essa é uma boa notícia para você que de repente pensa em vir para cá. A ministra da Coesão Territorial disse hoje dia 28, no caso ontem, hoje dia 29, está aqui no cantinho, ó. Ela disse que a perda de população é preocupante, que Portugal vai precisar trabalhar numa política de imigração muito ativa e acolhedora para fazer face aos investimentos previstos no plano de recuperação de Portugal pós-pandemia. Abre aspas para a ministra. Estamos nós num período especial de investimento, vamos precisar de muita mão de obra, de muitos trabalhadores e acredito que isso só se consegue com uma política muito ativa de atração de imigrantes e tratando-os bem. Fecha aspas, disse Ana Brunhosa. Os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE, indicam que a última década, entre 2011 e 2021, Portugal registrou um decréscimo populacional de 2% e acentuou o padrão de litoralização e concentração da população junto da capital. Então, Lisboa cresceu, né? Principalmente ali perto de Lisboa foi onde mais cresceu, tá? E as pessoas estão saindo do interior e caminhando mais para o litoral. Para a ministra da Coesão Territorial, os resultados preliminares do Censo 2021 não são uma surpresa e refletem um problema que não é de hoje, mas de décadas,
e não é exclusivo de Portugal. Esse fenômeno de litoralização das pessoas caminharem para o litoral não é só de Portugal, isso acontece no Brasil também, inclusive, isso acontece na Europa como um todo. E o grande problema, a grande questão disso é a desertificação do interior do país. As cidades, aldeias, vilas, lugares que ficam mais no interior acabam tendo muito menos gente, tá? Então, vamos continuar aqui. Abre aspas novamente, perdemos população, o que é preocupante não só no interior, mas em todo o país, e só ganhamos população em 2 zonas. Para recuperarmos a economia do país e com o investimento que planeamos fazer, grande parte desse investimento tem que ser feito por pessoas que não temos, fecha aspas, salientou. Então, de nada adianta só dinheiro. Dinheiro realmente é importante para tudo nessa vida, mas só o dinheiro, e aqui é um grande exemplo disso, não basta, tá? Tem chegado capital para o plano de recuperação de Portugal, mas se não houver mão de obra para trabalhar, para fazer com que a economia gire, não funciona, e essa é a grande preocupação da ministra. Segundo Ana, esta perda de população não pode nem deve significar que os territórios do interior fiquem desertos. E essa, como eu falei, é a grande preocupação, né, das pessoas só caminharem para o litoral e as cidades do interior ficarem esquecidas e abandonadas. Isso não pode acontecer. Essa é a grande preocupação. Abre aspas novamente para Ana. A perda da população não pode significar desertificação, e o facto de hoje termos ciências e tecnologias também significa que não podemos, com menos pessoas, continuar a ocupar esses territórios, sublinhou. No entanto, a governante salientou que o país tem de ser realista e que, abre aspas, mesmo com políticas ativas para a natalidade e de atração de imigrantes, muito dificilmente nos territórios do interior se voltará a recuperar população de há 100 anos atrás, fecha aspas. Portugal, que tem uma coisa muito peculiar, a gente já falou várias outras vezes aqui no Portugal Diário Notícias para você, que Portugal morre mais pessoas do que nasce, é um país que diminui. Portugal está morrendo, literalmente, tá? No sentido literal da palavra. Portugal é um país onde a população é um bocado envelhecida, os jovens emigram, vão em busca de salários melhores. Isso não é opinião, isso é fato, tá bem? Isso é comprovado por números. E as pessoas não têm mais filhos, né? Em virtude certamente em virtude dos baixos ordenados aqui em Portugal, que se ganha relativamente baixo se você comparar os países grandes da Europa. Então as pessoas aqui optam por ter um filho ou nenhum filho. A grande parte das pessoas que eu tenho conhecido, principalmente aqui em Viana do Castelo e aqui em lugares vizinhos aqui, as pessoas realmente têm um filho ou nenhum, tá? Vejo muita gente aí para 40 anos com nenhum filho. Isso é um fenômeno que acontece aqui em Portugal. E os censos de 2021 estão realmente retratando isso aí em fato. Deixa de ser opinião e são fatos. Contra números, contra fatos não há argumentos. Abre aspas aqui, a perda da população no interior não é de hoje, não é de ontem, nem de antes de ontem, é de várias décadas. Mas uma coisa é certa, nos territórios do interior vamos conseguir estancar a perda da população e não permitir que estes territórios fiquem desertificados, frisou. O problema da desertificação é da Europa como um todo. E em Portugal exigem soluções coletivas, não só do governo, das autarquias, mas também da sociedade civil, acrescentou Ana. E número agora importante, Portugal tem hoje 10.347.000 pessoas e 893 residentes, menos 214.286 pessoas do que em 2011, segundo os resultados preliminares do censo 2021. Então, em 10 anos, nós perdemos aí 214.286 pessoas. Em termos censitários, a única década que se verificou um decréscimo populacional tinha sido entre 1960 e 1970, e indicou o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal. Então, assim, certamente, isso agora é opinião, deixa de ser fato, deixa de ser a matéria. Certamente haverá políticas de incentivo à imigração, a que os emigrantes portugueses voltem para Portugal. Certamente vai ter políticas de visto de trabalho, como a gente já comentou aqui no canal. Então, se você está pesquisando, se você está se preparando para emigrar para Portugal, fique atento, porque vão buscar todas as formas de resolver esses números aqui. Isso aqui precisa ser corrigido. Como eu já falei, só com dinheiro não se recupera a economia. É preciso de pessoas consumindo, é preciso que pessoas trabalhem, é preciso que a economia gire. Se você tem o seu dinheiro e você só guarda, a economia não gira. Você precisa comprar uma coisa para que o comerciante compre outra coisa e a economia possa girar e que as coisas voltem a funcionar. Então já fica ligado no Portugal Diário, porque tão breve quanto haja algum incentivo novo, algum programa novo, alguma solução para resolver esse problema, assim que aparecer qualquer coisa nós vamos contar para você e vamos deixar você super informado para você de repente chegar aqui mais preparado do que nunca.
E por falar em preparação, durante esse tempo, enquanto isso não acontece, caso você esteja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, siga se preparando, siga investindo em você, no seu conhecimento, para você chegar a cada vez mais capacidade. E por falar em capacidade, Portugal é um dos países do mundo onde melhor se fala inglês. Já aproveitando para deixar essa dica aqui do nosso curso Inglês Definitivo, você pode estudar em qualquer lugar do mundo, no conforto da sua casa, inclusive junto com a sua família, sem precisar se deslocar, sem precisar se preocupar com o trânsito, sem precisar comprar um curso para cada pessoa da família, uma vez só, sem mensalidades. Pensar especialmente o método Tio Maicon, que é aplicado no Inglês Definitivo, de você aprender inglês a partir da rotina da vida real. Isso certamente vai ser um diferencial para quando você chegar aqui em Portugal, para você de repente conseguir um emprego melhor, tá mais preparado, tá mais qualificado, não só para o mercado de trabalho, de repente para o mestrado, para o doutoramento, e para você estar cada vez melhor até na sua vida como um todo. De repente você cantar aquela música que você gosta, ou conseguir ir para o cinema aí, assistir um filme sem precisar estar lendo legenda, porque é muito chato. Eu prefiro só olhar para o filme. Beleza? Então tá aí trazendo mais um conteúdo, mais uma notícia para você de tudo que vem acontecendo aqui em Portugal. Esse quadro do Portugal Diário, que a gente sempre conta tudo que acontece no dia a dia. Tá massa? Então nunca, jamais deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem para cá acompanhar a gente com vídeo sempre, todo dia. Esse é o Portugal Diário, a net novela da vida real, às 17h02 no Brasil, 21h02 aqui em Portugal. Tem vídeo diariamente até 17 de junho de 2028. Esse é o nosso compromisso. Enquanto vivos formos, estaremos aqui para compartilhar de tudo com você. Então esse é o capítulo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. E não esquecendo o bordão do nosso curso, sem decorar. Inglês só definitivo, meu filho. Tio Maicon, como eu digo graças a Deus em inglês? Thank God. Cuidado, porque existe thanks God e thank God, e apesar de muito parecido, não são iguais. Quando você usa thanks God, você está agradecendo diretamente a Deus. Obrigado, Deus. Quando você quer dizer graças a Deus, a expressão que nós usamos no dia a dia, thank God. Então, cuidado para não confundir e sem decorar. O inglês só definitivo. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.